Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou Andresa Amorim, professora de matemática para o terceiro ano. E hoje eu vou trazer um assunto bem interessante para vocês. Então eu convido já que você agora sente aí, quietinho, não deixe nada chamar a sua atenção, porque nós vamos aprender hoje sobre medidas de comprimento. Então, eu trago para vocês hoje a nossa última medida, que é a de comprimento. Nós vamos estudar onde elas são utilizadas, no nosso cotidiano e principalmente as unidades que nós mais utilizamos no nosso dia a dia. E para isso eu vou contar uma pequena historinha para vocês. Então eu gostaria que vocês ficassem ligadinhos aí na sua telinha para a gente começar a conhecer como surgiram as medidas de comprimento. Vamos lá? Vamos ler um texto para conhecer um pouco da história sobre medidas de comprimento e como ela surgiu na humanidade. Desde os tempos muito antigos, as pessoas precisaram medir suas coisas, mas o problema é que não existia nenhum modo ou aparelho para fazer uma medição exata. Então tiveram ideias, muitas ideias. Os primeiros recursos foram medir pelo tamanho dos braços, das mãos, dos dedos e dos pés. A medida pelo braço deram o nome de braças, quando tirada com os dois braços abertos, e de braço, quando usado só um braço. As medidas tiradas com as mãos são chamadas de palmos e pés, quando tiradas com os pés. Agora, a medida mais esquisita é a tirada com a ponta do dedo polegar. Essa medida chama-se polegada. Para a gente iniciar e conhecer como surgiram as medidas e como eles faziam antes de se inventar as que nós conhecemos hoje, você pode perceber que eles usavam partes do corpo. E, inclusive, uma dessas medidas nós utilizamos muito aqui para comprar os nossos aparelhos de televisão. Você pode estar aí lembrando quando seu pai ou sua mãe ou até mesmo um outro tio, parente seu, quando foi comprar alguma tela de TV. A gente sempre fala, eu vou comprar uma TV 40 polegadas, 50 polegadas. Então a polegada também ela é utilizada no nosso dia a dia. Não tanto quanto as que nós vamos conhecer, mas ainda é utilizada. Vamos voltar à nossa historinha. Observem as ilustrações abaixo, justamente a que nós falamos, né? As medidas utilizadas com as partes do corpo. Bom, mas aí você pode estar se perguntando, essas medidas são de qualquer pessoa? Não. Preste atenção. Essas medidas não pertenciam a qualquer pessoa. Eram feitas as medidas do rei, que era a pessoa mais importante de um reino. Mas havia um grande problema. Quando o rei morria, precisava-se tirar as medidas de um novo rei. Isso era muito sério, porque a medida ficava diferente. É claro, cada rei era de um tamanho. Então tiveram novas ideias e inventaram aparelhos para se medir com precisão. O comprimento mais exato foi o metro, que se tornou uma forma usada para medir e então no mundo todas as medidas ficaram iguais. O primeiro metro foi reproduzido numa barra de platina, que é um metal muito precioso, mais caro que o ouro. Esse metro foi inventado pelos franceses e está guardado até hoje no Museu da França. Bom, aqui a gente já começa a entender, né? Eles precisavam de uma forma de medir com mais precisão, a não sendo usar as partes do corpo. Porque como a história ali vai contar, quando o rei morria, cada pessoa tem um tamanho diferente. Complicava na hora de fazer a medição. Então inventaram um metro, que inclusive o seu primeiro metro inventado foi de platina, que era mais caro do que o ouro. E esse metro está lá na França,
exposto no museu. Mas agora vamos entender melhor como foram progredindo as invenções na área da medição do comprimento. Vamos lá. Depois apareceu outro problema para ser resolvido. O metro era reto e duro, pois é feito de madeira ou metal, por isso só servia para medir coisas planas. Como fazer para medir o corpo das pessoas para fazerem suas roupas? Inventaram então outros aparelhos baseados no metro para essa nova finalidade e observem as figuras abaixo. E eu trouxe aqui para vocês, só para vocês entenderem bem. Esse aqui é chamado pau de metro, que aqui é usado para medir tecidos, é usado para várias coisas, e medir coisas planas, que fica mais fácil. A gente, quando vai comprar fitas para fazer laços de cabeça, a gente usa essa medição, porque ele possui exatamente 1 metro. Mas e aí, quando a gente fala assim, para um alfaiate, por exemplo, para fazer a medição do corpo de uma pessoa para confeccionar uma roupa, como é que seria usando esse metro tão rígido? Aí que entra a nossa segunda ilustração aqui, que é a fita métrica, ó. Você vê que a menina está medindo o corpo de uma pessoa. E a fita métrica é justamente para isso, porque ela é flexível, então fica mais fácil de fazer a medição com áreas mais arredondadas, como o nosso punho, para fazer aquele terno bem bonito, ou então a nossa cintura para fazer uma calça, e assim por diante. E na nossa figura aqui também tem a trena. Infelizmente eu não tenho a trena aqui para mostrar para vocês, mas a trena ela é bastante usada para construção civil. Professor, o que é isso? Para construir uma casa, ou seja, a trena é utilizada para medir quanto que vai ter, né, de comprimento de um quarto, de uma cozinha, e assim os engenheiros e os mestres de obra usam a trena para fazer a medição corretinha e a casa sair toda perfeita. Bom, mas também temos, e aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês, um material que nós utilizamos bastante. Então vamos lá conhecê-lo? E para se medir coisas pequenas, inventaram a régua, que é um pedaço do metro, existindo réguas de vários tamanhos. O metro é dividido em 100 pedacinhos, chamados centímetros. A palavra metro pode ser abreviada por M. A palavra centímetros se abrevia usando as letras CM. Então, ao invés de se escrever que 1 metro é igual a 100 centímetros, escrevemos dessa forma em matemática. 1 metro é igual a 100 centímetros. E essa régua a gente utiliza bastante no nosso dia a dia na escola. E eu também trouxe uma aqui, a minha bem velhinha, que eu utilizo bastante para fazer os meus trabalhos manuais, fazer cartazes para levar para a escola. E a nossa régua que utilizamos na escola, ela possui 30 centímetros. E aqui nós aprendemos que 1 metro possui quantos centímetros? Muito bem, 100 centímetros. Então, por isso que nós falamos que a régua é um pedaço do metro, porque ela só tem 30 centímetros, que é a régua que nós usamos no nosso dia a dia na escola e também para fazer muitas outras medições de materiais pequenos. Bom, aqui nós já conhecemos 2 unidades importantes de comprimento, que é o metro e o centímetro. Mas aí você pode estar se perguntando, professora, como a gente faz a medição em grande distância? Nós também temos o quilômetro. O quilômetro equivale a 1000 metros. Então, o quilômetro ele é utilizado principalmente para medir distâncias enormes, muito grandes. Ou seja, eu posso medir a distância entre uma cidade e outra. Aí sim, eu utilizo o quilômetro. Então, nós vamos fazer algumas atividades para fixar o nosso conhecimento de hoje. E eu peço a vocês para prestarem atenção nessas 2 figuras que estão aí na sua telinha.
Na primeira, você pode observar que nós temos crianças utilizando várias medidas. Tem a menininha na balança, que utiliza a medida de massa, que nós também aprendemos. Tem o menino fazendo a medição da sua altura, que é a medida de comprimento. Temos o relógio, que é a medida de tempo. E observe as crianças aqui enchendo um copo, que também vai nos lembrar sobre a nossa medição de capacidade. E na outra figura, tem crianças fazendo exercícios, né, atletismo. E a gente vai responder as perguntas agora. A letra A. Vocês sabem como é chamada a medida usada para medir comprimentos? Bom, nós falamos aqui sobre 3, né? Mas a nossa principal é metro. Isso, mas nós também, lembrando que temos o centímetro e o quilômetro. Quantos centímetros tem um metro? Bom, quantos centímetros eu tenho em 1 metro? Você lembra aí que nós falamos? Muito bem, 100 centímetros. A criança que acabou de saltar atingiu menos de 1 metro, 1 metro ou mais de 1 metro? É a pergunta número C. E eu vou lembrar vocês que a criança é essa aqui, ó, que está praticando um exercício chamado salto em distância. Vocês podem perceber que aqui tem, ó, 0, 1 e 2. E olha onde que ele saltou, que ele conseguiu chegar. Então, a pergunta está falando o seguinte, ó. A criança que acabou de saltar atingiu menos de 1 metro, 1 metro exato ou mais de 1 metro? Veja que ela está aqui, ó, entre o 0 e o 1. Então, ela saltou menos de 1 metro. Menos de 1 metro. Vamos à nossa próxima atividade. Preste bastante atenção, ó. Número 2. Qual dos seguintes objetos você escolheria para medir o comprimento do seu quarto? E por quê? Nós temos 3 alternativas. Letra A, um cabo de vassoura. Letra B, um palito de sorvete. Ou letra C, uma régua escolar. Bom, o nosso quarto é bem grande, não é verdade? É mais fácil usar o quê? Um cabo de vassoura. Mas, professora, eu poderia usar os outros? Sim, poderia, mas daria muito mais trabalho do que se eu medir um cabo de vassoura e depois ir medindo quantos cabos de vassoura e for somando, porque o cabo de vassoura é bem maior do que o palito de sorvete, que está aqui na segunda opção, e também é bem maior do que a régua escolar. Então, o cabo de vassoura me daria muito menos trabalho para poder fazer essa medição. Agora, preste atenção, que nós também falamos sobre isso. Entre o barbante e a régua escolar, qual você escolheria para medir o contorno da roda da bicicleta? E por quê? Vocês lembram que eu falei com vocês a respeito do pau, né? Do metro, que é rígido? E a roda da bicicleta é um círculo, é como se a gente estivesse também fazendo a medição do nosso punho. Então, o que a gente seria mais fácil? Algo rígido ou algo mais flexível? Algo mais flexível, né? Então, seria o barbante. E o porquê, eu já falei com vocês, porque o barbante é flexível. Agora, vamos juntos. A terceira, qual é o comprimento em centímetros do lápis, da borracha e do clipe? E veja aqui que nós temos o auxílio da régua. Então, vamos saber primeiro do lápis. O lápis vai do 0 até o 13. Então, o lápis tem 13 centímetros. A borracha agora, ó, do 0 até o 4 centímetros. E o clips vai do 0 até o 2 centímetros. A nossa quarta atividade. Observe o gráfico que mostra o crescimento de Débora.
Depois responda as questões. Letra A. Aos 2 anos de idade, quantos centímetros faltavam para Débora atingir 1 metro? Olha os 2 anos aqui. Quanto que ela tinha? 90. Nós sabemos que o metro tem 100. Vamos contar de 10 em 10, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, de 100 para 90, se a gente contar de 10 em 10, a gente vai saber que de 90 para 100 faltam 10 centímetros. Porque a gente já sabe contar de 10 em 10 aí. Quantos centímetros Débora cresceu desde o seu nascimento até os 4 anos de idade? Aqui nós vamos fazer uma operação, ó. Aos 4 anos ela tinha 105 centímetros. E ao nascimento ela nasceu bem grande, né? Com 50. Nós vamos diminuir para saber a diferença. 5 menos 0, 5. Eu posso tirar 5 de 0? Não. Vou pegar emprestado. Aqui vai ser 0 e aqui vai passar 10 dezenas. 10 menos 5, 5. Então, ela cresceu 55 centímetros. Bom, a nossa aula já terminou. Eu vou ficando por aqui, mas não posso deixar de lembrar vocês que acessar a nossa plataforma. E lembre-se, para acessar a plataforma SMED TV, é só apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Também se inscreva no nosso canal do YouTube e fique por dentro de toda a aula nossa que é postada lá. Eu deixo já o meu beijinho no coração, fiquem com Deus e espero vocês para a próxima aula. Tchau!